Bom dia a todos. Nos termos do precedente regimental 43 de 2007, dou por aberta a audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018, de acordo com o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, de 4/5/2000, em seu artigo 9º, parágrafo 4º, com a presença do secretário municipal de Fazenda, da com a presença da representante da Controladora Geral do município e do subsecretário de Orçamento Municipal. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é constituída pelos senhores vereadores Rosa Fernandes, presidente, Rafael Luiz Freitas, vice-presidente, professor Célio Luparelli, vogal. A mesa está assim constituída. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, excelentíssima senhora vereadora Rosa Fernandes, presidente, excelentíssimo senhor vereador Rafael Luiz Freitas, vice-presidente, excelentíssimo senhor secretário municipal de Fazenda, César Augusto Barbeiro, senhor subsecretário municipal de Orçamento Municipal, Carlos Eduardo Lima do Rego, senhora subcontroladora da Subcontroladoria de Contabilidade, Ângela de Arezzo Meireles, senhor contador-geral do município do Rio de Janeiro, Ricardo Ferraz Lima. Com a palavra, o senhor secretário municipal de Fazenda, César Augusto Barbeiro, que dispõe de 20 minutos. Alô, obrigado. Bom dia a todos. Excelentíssima senhora vereadora Rosa Fernandes, presidente da mesa. Excelentíssimo senhor vereador Rafael Luiz Freitas, vice-presidente. Demais componentes da mesa, meu muito bom dia também. Eu gostaria de iniciar a fala fazendo aquela apresentação rápida e sucinta, como normalmente fazemos. Os números são um pouco pequenos, peço escusas, mas vou citar os mais importantes. Ao longo do ano de 2018, nós tivemos uma série de desafios a vencer. Iniciamos em maio daquele ano e imediatamente tomamos pé de uma herança que veio de 2017, uma queda brutal de receita na ordem de 4 bilhões de reais, mais algumas dívidas vindas de 2016, o serviço da dívida aumentando exponencialmente. Se olharmos o gráfico, durante os anos pré-Olimpíada, o município foi contraindo vários financiamentos e esses financiamentos começaram a ser pagos ao longo de 17, 18, isso acontecerá até 20, ocasionando um aumento brutal da dívida na ordem de mais de 100% do que se pagava, por exemplo, em 2016. Então, todas essas coisas influenciaram as finanças em 17 e 18. Mesmo assim, tomamos uma série de medidas e os senhores poderão perceber nos números que, apesar de todos os problemas, avançamos significativamente. Logicamente, não conseguimos resolver todos os problemas do município, temos enormes desafios pela frente ainda, mas o cenário se mostra mais favorável, mais promissor do que encontramos lá em maio do ano passado. Então, por exemplo, em termos de receitas correntes, conseguimos elevar o patamar de receitas em 12,8% no ano. Isso é um volume de receitas bastante razoável. Ele não chegou no volume que gostaríamos para fazer frente ao orçamento aprovado. O orçamento de 2018 previa
se chegar a 30,2 bilhões, era um orçamento quase impossível de atingir, porque no ano anterior as receitas totalizadas somavam 25 bilhões, ou seja, um acréscimo de 5 bilhões de um ano para o outro, é um acréscimo quase que impossível de se atingir, em face da crise econômica que ainda persiste no nosso país. Essa crise não foi completamente recuperada, está em recuperação, mas o Brasil ainda cresce em números pífios. E esse crescimento do nosso PIB reflete, logicamente, na arrecadação. Então, mesmo assim, crescer nominalmente 12,8% em receitas correntes é um fato bastante significativo. As receitas de capital regrediram 28,2%, como era natural de se esperar também, ou seja, houve toda aquela fase de investimentos. À medida que os investimentos vão se realizando, os aportes vão diminuindo e não foram feitos novos financiamentos, novos investimentos significativos, né? Visto que concentramos todos os esforços para sanear o fluxo de caixa corrente. Então, acabamos terminando o ano com 27,6 bilhões de reais, frente a um orçamento aprovado de 30,2. Ou seja, não chegamos lá. Sabíamos que aquele orçamento era quase impossível. Em agosto do ano passado, numa entrevista que concedemos, eu dizia que 28 bi era um número factível e chegou muito próximo disso. Pode passar a próxima, por favor. Ali apenas uma representação gráfica do crescimento, do volume da nossa arrecadação. A parte em verde representa o ano de 2018, ou seja, o crescimento das receitas correntes, por exemplo, foi de 23 para 26, subiu 3 bilhões. Em termos de valores correntes, abrindo essa conta, houve um crescimento da receita tributária no total de 7,7%, e o carro-chefe foi tanto o IPTU como o ITBI. Logicamente que ali nós temos um componente, um efeito legislação, e volto a agradecer a essa casa por ter tido a coragem de aprovar o reajuste da planta genérica de valores. Isso é fundamental para o município. O nosso povo clama por melhores serviços, né, ou mais investimentos. E, logicamente, se não tivermos recursos suficientes para honrar esse anseio do povo, nada se pode fazer. E isso devemos à aprovação da legislação nessa casa, inclusive do ITBI, que foi o aumento da alíquota de 2% para 3%. Mesmo assim, por exemplo, outras taxas cresceram 11,8%, isso significa trabalho de fiscalização e coisas do gênero. Então, pode passar a próxima. E também por tributo, crescemos praticamente em todas as receitas, naquilo que era o trabalho interno. A próxima tela será das transferências correntes. Houve crescimento em algumas e decréscimo em outras. Por exemplo, houve um decréscimo de 4,4% no IPVA, algo que a gente não conseguiu entender muito bem. Isso significa uma inadimplência maior no estado do Rio de Janeiro, visto que 50% do IPVA é repartido com o município. E o IPVA é algo como o IPTU, ele cresce apenas pela inflação. Então, o crescimento natural seria algo em torno de 3,8%, 4%. Como houve um decréscimo, significa que a base foi corrigida pela inflação e a inadimplência aumentou. Ao contrário disso, o ICMS cresceu bem mais do que a inflação. Isso significa a retomada do movimento econômico, a retomada do investimento no Estado, que vagarosamente começa a se recuperar. Lógico que a crise do Estado é muito maior do que a do município. Ontem mesmo falava com o secretário de Fazenda, nós temos nos reunido com alguma frequência. O desafio no Estado é enorme. A dívida do Estado está em 200% da receita corrente líquida, está praticamente numa questão de insolvência, e o seu desafio financeiro
está em mais de 50% da sua receita corrente líquida. Então, realmente, o Estado tem um desafio enorme para vencer e, logicamente, o sucesso do Estado também é o sucesso do município por conta dessas transferências. Tivemos também um acréscimo significativo no Fundeb, o que melhorou bastante os investimentos em educação e além do pagamento do custeio corrente. Pode passar o próximo. Isso aí também apenas uma representação gráfica do volume de arrecadação por transferência corrente. Pode passar o próximo. Agora, deixando de lado as receitas, vamos às despesas. O desafio, ano passado, foi segurar as despesas dentro daquilo que era razoável. Isso é uma imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º. Ela diz que a cada 2 meses nós temos que fazer um acompanhamento da arrecadação e se a arrecadação não performar de acordo com a legislação aprovada, de acordo com a LOA aprovada, nós temos que limitar o empenho. Isso foi feito a partir de junho do ano passado, logo depois que eu assumi, havia esse descompasso financeiro e o sucesso do início da recuperação se deve a essa atitude de tomar as rédeas tanto do orçamento como da saída de caixa, do financeiro, para que a gente possa recompor. Então, as despesas foram mantidas dentro de um patamar bastante razoável. No final do ano nós tivemos algumas contendas judiciais que por ordem judicial tivemos que aumentar essa quantidade de empenho, o que nos desequilibrou um pouco, senão nós teríamos encerrado o ano com uma performance até um pouco melhor. Então, o pessoal em encargos sociais cresceu, por exemplo, só 3,8%, nós não concedemos o reajuste aos funcionários públicos, reajuste merecido, mas o Caixa não permitia. Isso foi feito no início desse ano, com a melhora significativa do Caixa que estamos percebendo. Tivemos, aí sim, um crescimento, por exemplo, nos juros de encargo da dívida, patamar bastante mais elevado, na ordem de 6,7%. E as despesas de capital, de maneira geral, foram reduzidas em 14,7%, apesar de que a amortização da dívida, como eu comentei, subiu 56%. Então, na verdade, nós estamos trocando investimento por pagamento de dívida. Volto a repetir, toda vez que contraímos um financiamento, essa conta tem que ser paga no futuro, não tem mágica, isso é que nem na nossa vida pessoal. Na próxima tela temos o volume por despesa, praticamente todas elas cresceram também em relação ao ano anterior. Eu gostaria de passar a próxima tela, que é um resumo, um resumo daquilo que eu considero mais importante. No final das contas, toda a lógica orçamentária e financeira dos entes, município, Estado, União, ela é planejada, ela é controlada para que sobre dinheiro para investimento, né? Toda vez que nós temos algum desajuste nas contas correntes, temos um baixo investimento e, logicamente, o cidadão reclama disso. A grande verdade, como falei, se pegarmos 2018, investimos somente 732 milhões, né? E se compararmos com os anos anteriores, o investimento vinha na ordem de 2 bi. Só que o que aconteceu? O serviço da dívida que foi pago ano passado foi de 1,8 bi, né? Então, aquele investimento que foi feito nos anos anteriores, na ordem de 2, 3, chegou a 5 bi, agora, na verdade, vira despesa, né? Então, tudo aquilo que foi investido virou 2 bi, 1,8 bi de despesa. Este ano, nós teremos outros 1,8 bi de despesa, né? O ano que vem, outro 1,8 bi de despesa. Então, apenas estamos trocando o dinheiro lá de trás
por despesa agora, pagando todas as obras que foram realizadas. Então, quando a gente vê o número frio, mas o município investiu só 2,6, isso é um verdadeiro milagre, porque pelas contas que temos, né, o investimento poderia ser zero, na verdade, já que temos um déficit corrente. Nós encerramos o ano com 1 bi de déficit financeiro, como a gente vai mostrar mais adiante, né? Isso reflete, logicamente, no investimento. Todo o restante do caixa é carreado para pagar as despesas correntes, né, ou despesas de custeio. Então, se a gente passar a próxima tela, está pequenininho, mas ali nós temos um grande avanço. Considera-se uma vitória importantíssima. Se a gente analisar o resultado financeiro de 2017, o resultado orçamentário, desculpe, nós veremos que o déficit orçamentário de 2017 foi de 1,427 bi, né? Ou seja, se gastou acima do orçamento quase 1,5 bi, né? Isso desequilibra qualquer conta. Então, o grande trabalho que fizemos no ano passado foi reduzir esse déficit orçamentário. Logicamente, a nossa intenção era zerar isso. Chegamos a 178 milhões, praticamente 10% do ano anterior. Então, reduzimos 90% esse déficit orçamentário, uma política de restrição muito forte. Logicamente, todos os secretários me xingaram, né, porque queriam mais dinheiro, queriam mais recursos que, na verdade, a gente não tem, né? Então, volto a dizer assim, nós temos uma lei de responsabilidade fiscal nesse país que tem que ser cumprida para que o Brasil volte a crescer. O déficit público não pode ser financiado com aumento de carga tributária todo ano. Isso já aconteceu num passado recente e não queremos repetir novamente. Então, isso foi um resultado fantástico. Ele poderia ser um pouco melhor se não tivéssemos sofrido algumas derrotas na Justiça, que nos obrigou a pagar despesas por ordem judicial e que não conseguimos conter. Senão teríamos chegado praticamente no 0 a 0. Pode passar a próxima tela. Aqui também vemos um outro sucesso que tivemos ano passado, apesar de todos os percalços. É um sucesso pífio, mas pelo menos é um sucesso. No orçamento estava aprovado um déficit de 417 milhões em termos de resultado primário. Falando rapidamente, o resultado primário é como se fosse uma poupança. Se eu tenho dívidas passadas, eu tenho que poupar para conseguir pagar essas dívidas. Se eu não poupar, eu não consigo pagar dívidas, né? Então, todo o esforço foi diminuir despesas correntes para que sobrasse algum caixa para começar a pagar dívidas passadas, né, com dinheiro bom, dinheiro de poupança. Eu não posso contrair novos financiamentos, novos empréstimos para pagar empréstimos. Isso significa uma bola de neve e um crescente endividamento, tornando, logicamente, um orçamento completamente desequilibrado. Então, a meta estava em 417 milhões de déficit e a gente conseguiu encerrar o ano com 102 milhões de superávit. Isso também nem eu, confesso, esperava. Foi até uma surpresa positiva, porque, apesar do esforço, imaginávamos ficar ainda com algum déficit em termos de resultado primário, mas conseguimos uma pequena poupancinha de 102 milhões para conseguir fazer frente à diminuição do déficit, do resultado nominal, que a gente vai ver na próxima tela. Ele continua a crescer. Pode passar, por favor. Na próxima tela, a gente tem o resultado nominal. O resultado nominal significa o quanto que eu consigo diminuir ou aumentar a dívida que eu tenho. A gente percebe que a dívida consolidada aumentou de 14 milhões e 700 para 15.900, ou seja, teve um crescimento de 1.126, né? Isso, falamos, é reflexo de tudo aquilo que estamos pagando, estamos amortizando os financiamentos. Então, essa dívida tende a crescer. A dívida crescendo retira recursos do investimento, né? Então, tentar inverter esse resultado nominal também é uma meta fiscal a ser perseguida. Esse resultado, quanto mais positivo, pior é.
Quanto mais negativo, melhor é. Significa que a dívida está diminuindo. A meta de resultado era 1,42 bi, e conseguimos chegar a 1,92 bi, né? Ou seja, conseguimos reduzir só 42 milhões. É pouco, mas é um sinal positivo, que a curva de endividamento foi refreada e as coisas começam a andar no seu eixo, né? Então, o único superávit que a gente não conseguiu, ou de certa maneira recuperamos, mas não conseguimos fechar o caixa, foi o resultado financeiro. Não está na tela, mas o resultado do caixa, nós fechamos o ano com 2.700 bi de resto a pagar em todas as fontes e 1.136 bi na fonte Tesouro. Ou seja, esse déficit financeiro, esse dinheiro que faltou para custear as despesas de 2018, será carregado, logicamente, para 2019 e 2020. Por isso, o ajuste que fizemos na LOA aprovada desse ano, um contingenciamento de pelo menos a metade disso, né, de 518 milhões, para diluir esse déficit em 2 anos. Então, seguramos um pouco do orçamento desse ano para refrear a velocidade das despesas, para que no final do ano tenhamos resultado positivo orçamentário, resultado positivo financeiro, superávit primário e um resultado nominal ainda mais positivo do que tivemos esse ano. E a última tela, para não cansá-los com números, dizer que o município cumpriu todos os limites que a lei nos impõe. Em termos de serviços à saúde, a Constituição nos impõe um mínimo de 15%, aplicamos 23,1%, ou seja, muito acima do mínimo constitucional, o que também é bastante positivo. Sabemos que existe uma carência na área da saúde, mas foi o que conseguimos fazer. Na educação, temos um mínimo de 25%, fizemos 26,5%, um pouquinho acima do mínimo constitucional. Em termos de limite de pessoal, conseguimos reduzir para 50,1%, já estivemos acima de 51,30%, então estamos paulatinamente reduzindo esse número, ainda está um pouquinho alto, mas com tendência de queda, isso é positivo. A dívida consolidada líquida, que pode ser de até 120% do nosso orçamento, está em 72%, então, apesar do serviço da dívida estar alta, o endividamento do município ele é tranquilo, está em patamares bastante aceitáveis, né? E a média do serviço anual da dívida, né, está na ordem de 8,4%, num limite de 11,5%. Então, também bem abaixo do limite, ou seja, a saúde financeira do município, de maneira geral, ela é muito boa. Nós tivemos um fato isolado, eu volto a repetir, uma queda brutal em 2017, fruto da crise econômica, que estamos recuperando. Agora, enquanto não recuperarmos aquele déficit de 4 bi de 17, a gente continua com caixa desequilibrado. Isso vai se refletir, com certeza, em 2019, apesar que temos planos e esforços para tentar zerar tudo isso até o final do ano. É um trabalho hercúleo. O orçamento aprovado esse ano foi da ordem de 30,6%. O crescimento da arrecadação está compatível com o orçamento aprovado e acreditamos ter sucesso no final do ano. Me coloco à disposição para perguntas. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, secretário. Eu queria registrar a presença do vereador, presidente da Comissão Permanente de Saúde dessa casa, vereador Manaia, pessoa que a gente tem um carinho, um apreço enorme e é uma figura sempre muito bem-vinda. Registrar a presença do senhor Eduardo Gomes, do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Mas antes de entrar na avaliação dos relatórios de gestão fiscal, secretário, eu queria tratar
de uma questão no varejo. Primeiro, registrar que eu não tenho dúvida que nessa administração o senhor é um diferencial, não só de competência, mas de dedicação também. Assim, isso é possível de se observar através dos resultados. Eu fui informada, acabei de receber uma ligação agora, que apesar da gente estar tratando dos milhões da prefeitura, de estar com o objetivo de pensar grande, de olhar a cidade, só olhar também, né? Mas a sua subsecretaria resolve tirar 20 mil reais de encargos do controle urbano para botar dentro do gabinete da subsecretaria, tirando de quem anda nas ruas, na chuva e no sol, coordenando o trabalho de controle urbano. É muita mesquinharia e é muita falta de bom senso de não perceber que essas pessoas, para assumirem chefias e responsabilidades, acabaram de perder R$800 do seu salário, porque a sua subsecretaria já tirou do controle urbano 50% dos recursos destinados a encargos dos funcionários, que é uma coordenação que tem 40 mil reais de encargo. Se nós formos avaliar com cuidado os salários da subsecretaria, certamente deve servir para comprar o lanche do dia a dia lá no trabalho. Mas para essas pessoas significa a passagem, o almoço, o lanche, a janta e provavelmente a merenda dos filhos na escola. Eu não entendo como é que uma subsecretaria de Fazenda tem essa pequenez de lançar mão de encargos de trabalhadores para colocar encargos dentro do seu próprio gabinete, porque se essa subsecretaria não tinha condições de existir ou sobreviver com o que foi criado, não deveriam ter criado mais uma subsecretaria, criando novos gastos e agora tomando dinheiro de quem não tem. Estou muito indignada, muito revoltada. Se eu soubesse disso antes, tinha trazido esse povo todo para cá. Mas, enfim, tenho certeza que o senhor não tinha conhecimento disso, como não tem conhecimento de tantas outras coisas. Mas, enfim, vamos lá. A gente precisa respirar e a vida continua. Queria registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador Leandro Lira, vice-presidente da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, membro da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, líder do Partido Novo. Senhora Cláudia Rebordões, analista de Planejamento e Orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda. E eu queria começar falando, secretário, sobre resultado primário. Okay? Começamos a nossa análise focando o demonstrativo do resultado primário, partindo do conceito básico. Resultado primário é a diferença entre as receitas não financeiras e as despesas não financeiras. As receitas não financeiras são as seguintes: receita de imposto, taxa, receitas de contribuições, receitas patrimoniais, enfim. O secretário não precisa contextualizar todos esses dados. A gente sabe que o resultado primário tem por finalidade a obtenção de recursos financeiros para pagamento do serviço da dívida, que engloba os juros e encargos da dívida, além da amortização. É obrigação do município fixar anualmente na Lei de Diretriz Orçamentária as metas de resultados.
primários e de resultado nominal, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. No exercício de 2018, o resultado primário, calculado conforme o modelo da 7ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, foi um superávit de 835 milhões e a meta fixada na LOA de 2018 era um déficit de 417 milhões. Na tabela a seguir, apresentamos resumidamente o cálculo do resultado do trabalho, e aí depois seria bom se o secretário pudesse acompanhar com uma cópia. Você tem aí? Consegue uma cópia, por favor? Na tabela, podemos observar que houve contenção de despesas primárias da ordem de 4 bilhões e 600 e frustração na arrecadação das receitas primárias equivalentes a 1 bilhão e 900. A combinação desses dois fatores possibilitou um superávit primário de 835 milhões em 2018. Comparando-se com o ano anterior, a gestão fiscal melhorou significativamente em 2018, pois em 2017 ocorreu um déficit primário de 2 bilhões, sendo que a meta fixada na LOA 2017 era um déficit de 1 bilhão e 400. Aliás, o orçamento, as contas do prefeito de 2017 é de chorar. Ainda bem que o senhor chegou para salvar 2018. Questionamentos que passo a fazer ao senhor secretário. Quais os motivos da disparidade entre a meta, o déficit, e o superávit de 835 milhões alcançados em 2018? Na verdade, temos uma diferença de método na obtenção desse número. Em nossos balanços publicados, o déficit do ano passado, na verdade, foi de 2 bi. Para o método que utilizamos, não houve resultado primário positivo, né? Como teve esse ano. Realmente, como está escrito no quadro, a meta era déficit de 1,3, mas, na verdade, o atingido foi um déficit maior do que a meta de 2 bi. Isso em 2017. Né? Em 2018, tínhamos um déficit de 417, um superávit de 102, pelo método acima da linha. Está havendo uma diferença de apuração, né, entre um método e outro, acreditamos. Eu vou fazer 2 perguntas seguidas para facilitar o secretário e ganharmos tempo. Qual metodologia deve ser considerada para análise comparativa do resultado primário? Acima da linha, abaixo da linha, ou de acordo com a 7ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional? O Poder Executivo Municipal, senhor secretário, não deveria enviar ao Poder Legislativo, no último quadrimestre, projeto de lei alterando o anexo de metas fiscais da LDO, modificando a meta de resultado primário, caso esta se torne inatingível? Respondendo? Pode responder. Isso. Ainda continuamos apurando o resultado primário acima da linha, mas eu vou pedir ajuda aos universitários, à controladoria, ver se é isso mesmo. Porque, na verdade, essa metodologia é aplicada pela nossa Controladoria Geral. Para efeitos de comparação, para o exercício de 2018, pela 7ª edição do manual. Para 2019, a metodologia nova. Ok. Quanto a enviar um projeto de lei à Câmara alterando as metas, isso realmente seria necessário se, logicamente, em 2018,
se estivéssemos vislumbrando não atingir a meta. Como a gente atingiu as duas metas, superamos as duas metas, tanto no resultado primário como no resultado nominal, julgamos não ser necessário. É sempre bom que essa casa seja atualizada, tanto para resultados positivos quanto para os resultados negativos. Vamos lá, então vamos falar de resultado nominal. A metodologia também será da 7ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais. Ok. Qual causa preocupação o aumento anual de R$ 1 bilhão que a dívida fiscal líquida vem sofrendo desde 2017? Como falamos, esse aumento da dívida, na verdade, é reflexo da gestão anterior. Estamos apenas pagando a conta e não temos absolutamente nada, infelizmente, a fazer. Fizemos 4 reuniões no BNDES, tentando reescalonar essa dívida para deixar o seu crescimento ao longo do tempo mais uniforme. Temos aí uma pequena armadilha, digamos assim. Se nós olharmos o gráfico da dívida, normalmente ela é extinta de uma maneira linear ao longo do tempo. Nesse caso específico do Rio de Janeiro, e eu não sei porquê, decisões tomadas anteriormente a nosso governo, né, houve um volume de amortização da dívida nos 4 anos, entre 17 e 20, de maneira que o gráfico sobe exponencialmente. A dívida em 2016, para se ter uma ideia, era de 800 milhões. Ela sobe a 2 bi para o ano que vem, ou seja, mais do que dobra, quase triplica. E depois, em 2021, ela volta novamente a um patamar mais aceitável, tendo um decréscimo linear, como normalmente, né? Nós procuramos o BNDES, que é o nosso principal credor, na ordem de 4,8 bi. Um dos empréstimos, inclusive, foi contraído, foi recebido em dezembro de 2016, ou seja, no último mês de governo, um empréstimo de 850 milhões, que está tendo reflexos no caixa agora. Então, realmente é um desafio hercúleo. Não temos muita coisa que fazer, a não ser pagar tudo aquilo que contraímos nos anos anteriores. Não pagar significa default de caixa, CADIM, e aí um caos financeiro completo, né? Tem que rir. Vamos falar de despesas de pessoal? Devido ao aumento de 8,17% concedido ao servidor público municipal, corre-se o risco das despesas com o pessoal ultrapassarem novamente o limite prudencial já no primeiro quadrimestre de 2019? Todas as nossas simulações de receita indicam que isso não deve acontecer. É lógico que esses índices intermediários, eles sempre têm alguns efeitos sazonais que podem levar o índice mais para lá, mais para cá. O índice verdadeiro ele só consegue ser apurado no final do ano com o balanço fechado. Por que eu digo isso? Nós temos todo um projeto de fiscalização, e a maior parte dos resultados da fiscalização, ou seja, aumento de receita nova, estamos projetando mais para o final do ano, de maneira que o crescimento da receita ao longo de 19, ele não é linear, ele será exponencial mais no final do ano, porque toda vez que fazemos um lançamento, o contribuinte tem o direito de se defender, isso por vezes pode demorar um pouco. Além do mais, temos uma abordagem um pouco mais dura, digamos assim, na cobrança dos débitos tributários. Temos 42 bilhões estocados em dívida ativa e temos uma velocidade de protesto de 20 mil contribuintes mês por limitação dos próprios cartórios, de maneira que estamos protestando a cada mês uma série de devedores
E a gente sabe que entre o protesto e o resultado do pagamento também demora-se um pouco. E outras atividades que estamos resolvendo. Fizemos uma recente alteração no Conselho de Contribuintes. Estamos, inclusive, em vias de mudar um pouquinho a maneira com que as coisas são abordadas, porque temos 10 bilhões em estoque no Conselho de Contribuintes. Aliás, desculpe, não só no Conselho, na área administrativa, entre primeira e segunda instância, são 10 bilhões de créditos sendo discutidos. Então, fizemos a substituição de algumas pessoas do Conselho de Contribuintes no finalzinho do ano passado. A pressão é para que haja uma produção maior nos processos, isso é essencial. Os processos, por vezes, demoravam 10 até 15 anos para serem julgados no Conselho, isso é inadmissível. Estamos querendo reduzir isso para um prazo máximo de 3 anos. Então, como são alguns milhares de processos, também até se conseguir analisar esse processo, uma força-tarefa para a decisão final, e aí sim cobrar ou não os créditos lá devido. Tudo isso aí também empurra a receita mais para o final do ano. Então, tudo leva a crer que no final do ano, inclusive, fiquemos abaixo dos 50% e praticamente próximo daquele primeiro limite de alerta, que é 48,6. Secretário, mantendo-se as despesas de pessoal abaixo do limite prudencial, há possibilidade de realização de concursos públicos nas áreas da saúde, educação ainda em 2019 e a convocação de aprovados em concursos realizados anteriormente? Sim, isso, aliás, até houve chamada de alguns concursados anteriormente. Na própria Fazenda, publiquei uma resolução montando um grupo de trabalho para analisar, principalmente, a perda de mão de obra especializada, visto que a média, digamos assim, do nosso servidor é bastante elevada e há uma pressão por aposentadorias iminentes. Isso, logicamente, acontece em todas as secretarias, mas há possibilidade, sim, de se aprovar concursos. Logicamente, cada área vai fazer as demandas, e a Controladoria vai dizer sobre a possibilidade dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Queria registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador Fernando William, presidente da Comissão de Trabalho e Emprego, meu eterno líder, membro da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, líder do Partido Democrático Trabalhista, é meu líder mesmo sem eu ser do seu partido. Secretário, essa pergunta é uma pergunta que nos incomoda bastante e, sinceramente, a sua opinião é importante para que a gente possa entender todo esse processo. O que o secretário de Fazenda e a Controladoria Geral acham da inclusão das despesas com mão de obra terceirizada nas despesas de pessoal do Poder Executivo, se houver uma decisão a este respeito a nível federal? Estamos acompanhando esse debate, até por formação jurídica que tenho, defendo a tese jurídica que isso não é despesa de pessoal. Nós temos que entender a nossa administração à luz de um todo. Se nós voltarmos um pouco no tempo, veremos lá em 1995 o plano de reforma do Estado do ministro Bresser Pereira. Foi esse plano que delineou como União, Estados e municípios se organizariam, para atender à própria Constituição Federal. Basicamente, lá está descrito assim, em grandes linhas, as funções de Estado, aquelas funções indelegáveis, seriam desempenhadas por funcionários públicos. As demais funções, não que não tenham importância, mas que estão um pouco mais próximas do poder privado,
ou da iniciativa privada, poderiam ser delegadas à iniciativa privada, através de permissões, concessões, né, contratos de gestão, como vem acontecendo, para que o Estado fique menor, né, e para que as despesas, né, com a folha fique dentro de patamares aceitáveis. Essa é a lógica, né? Então, quando optamos, por exemplo, por fazer uma concessão de transporte público para que alguém explore, né, isso, os ônibus circulares, por exemplo, aquilo é um serviço público, mas ele foi passado a terceiro. Então, eu não posso imaginar que aquela mão de obra toda, um dia, toda aquela despesa seja carregada como uma despesa essencialmente pública. Alguém vai me dizer, não, espera aí, quem paga o transporte público através do preço público é o consumidor, né? Quem está pagando algumas outras coisas aqui é o poder público, através da sua receita tributária. Na verdade, não é. A Lei 4320 diz que a receita tributária é uma receita derivada. Ela vem do público do mesmo jeito. A arrecadação de imposto que entra no cofre aqui, para que a gente pague a despesa ali. Não é muito diferente do preço público quando eu pago uma tarifa diretamente para um permissionário, né? A única diferença é que o preço público, o contribuinte tem a opção de usar aquele serviço ou não, e no caso do tributo, ele é compelido pelo poder do Estado, pelo poder do Império. Basicamente essa é a diferença. Mas no fundo, os recursos sempre vêm do bolso do contribuinte, né? Então, à luz do que foi delineado pela nossa Constituição e pela reforma de Estado de 95, né, aliás, a própria CLT recentemente assim foi bastante flexibilizada no que diz respeito à terceirização das funções da própria empresa, né? Ou seja, se nós quisermos realmente ser um país de primeiro mundo, um país moderno, um país competitivo perante os demais países, nós temos que nos aliar ao pensamento mundial. Senão, nós estamos num efeito regressivo, o Brasil está perdendo posições, os nossos jovens estão indo para a Europa, porque não tem oportunidade aqui, porque nós nos perdemos nessas burocracias formais, né, e não atacamos aquilo que é mais importante, que é o bem-estar do povo. Bom, eu quero falar sobre disponibilidade de caixa e restos a pagar. Os restos a pagar dos 3 últimos anos ultrapassaram a 1 bilhão. O maior valor atingido em 2017, aliás, 2017 é uma marca pesada nessa administração, principalmente em relação à saúde. O valor em 2017 foi de 1 bilhão e 600 milhões. O que o município fará para diminuir os restos a pagar de recursos não vinculados nos 2 últimos anos de governo, se a arrecadação das receitas não for satisfatória? Pergunta importante, pertinente. Um pequeno esclarecimento. Restos a pagar no final do ano é uma coisa absolutamente normal. Por exemplo, a nossa folha estava na ordem de 850 milhões. Então, quando a gente diz que tem um volume de resto a pagar de 1,6, metade disso praticamente é folha, porque a gente encerra o balanço em 31 de dezembro e a folha paga logo no início de janeiro. Então, com o aumento desse ano, o volume da folha subiu para 930, 950 milhões. Então, será normal, no final do ano, ter próximo de 1 bi de resto a pagar, que é a folha que se pagará 2 ou 3 dias depois. Então, a gente tem que descontar esse efeito, porque parece um monte de dinheiro, é uma coisa natural e normal. Também é normal que todas as despesas que tenham incorrido ao longo do mês de dezembro, que serão pagas em janeiro, sejam um resto a pagar, porque, logicamente, nós só conseguimos apagar depois da atestação das notas. Tem mais um volume aí de despesas normais e naturais do mês de dezembro, que também sempre ficam em resto a pagar. A grande verdade é que a gente tem que trazer
isso para um patamar, logicamente, bastante administrável, e o ideal seria ter caixa suficiente neste mesmo patamar para não comprometer a saúde financeira do ano seguinte. Por isso, a pertinência e a importância da pergunta. No ano passado, nós tivemos algo em torno de 1 bi e 100, menor do que tivemos em 2017. Isso já melhorou bastante, mas mesmo assim, daqueles 1 bi e 100 de fonte 100, boa parte era folha, que nós pagamos logo em seguida, sobrou alguns outros restos a pagar, e religiosamente pagamos isso até o dia 11 de fevereiro. No dia 12 de fevereiro já não tínhamos nenhum pagamento de 2018 já empenhado, liquidado, para pagamento. Saldamos todos a nossa dívida. É lógico que comprometemos a saúde financeira de 2019. Então, qual foi a primeira medida compensatória para 2019? Bloquear 518 milhões do orçamento deste ano, deixando uma reserva, né, limitando o poder de gasto para que sobre 518 milhões para compensar o déficit do ano passado, né, e projetando mais 518 milhões para o ano que vem, para que a gente consiga zerar esse déficit. É lógico que, em paralelo, apesar do esforço hercúleo de chegar nos 30,6 de orçamento, e nós estamos perseguindo isso na Fazenda, temos outras iniciativas para que a gente consiga superar a LOA. É algo impossível? Não. É algo fácil? Também não. Mas é algo possível, né? Então, nós temos todo um planejamento de desempenho para chegar na LOA, com tudo que está previsto. Essa é a nossa meta primeira, e logicamente estamos estudando princípios compensatórios, meritocracia, para que todos aqueles que consigam superar essa meta imposta, que é a meta da LOA, também consigam receber algum diferencial, o próprio servidor, logicamente, né, consiga receber esse diferencial para colocar mais recursos, né, e isso eu devo novamente à Câmara. Eu gostaria de aqui publicamente agradecer que no final do ano passado, num esforço conjunto, se aprovou a lei da securitização, digamos assim, um reajustamento da securitização. E hoje a gente vê nas 3 esferas de poder, Paulo Guedes recentemente falou que a securitização é uma das saídas para o equilíbrio fiscal dos estados, né? Então, estamos trabalhando em fontes alternativas de receita, como é o caso disso que foi aprovado, que superariam a LOA, e que, se tivermos a graça de Deus, e coloco na mão dele mesmo, porque tem que ser quase que um milagre, a gente consiga, ainda esse ano, quem sabe, apagar todo esse passado, né? Então, mais uma vez, gostaria de agradecer à Câmara pela aprovação dessa lei e por ter sido, digamos assim, bastante parceira da Fazenda, no sentido de equilibrar as contas. Eu gostaria de registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador Paulo Pinheiro, membro da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, membro da Comissão do Idoso, convidando o vereador Rafael Freitas para assumir a presidência e dar continuidade aos trabalhos. Quero anunciar a presença do senhor Leandro Monteiro de Faria, diretor-geral da 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. A vereadora Rosa Fernandes já colocou aqui as questões relativas ao que conversamos na Comissão de Orçamento. Só vou tentar me ater um pouquinho, porque nessa semana teve a publicação do grupo de trabalho a respeito do concurso, para possibilitar, né, a realização de um concurso aí em breve ou em algum momento para a Secretaria de Fazenda. Então, só para
que o senhor possa comentar para todos aqui. Esse grupo de trabalho que foi criado, qual o prazo que o senhor imagina que ele possa apresentar um relatório a respeito das características e das vagas, a respeito do concurso? O senhor já falou da previsão de se manter aí essa despesa com o pessoal, talvez até menos de 50% dos gastos, então acho que consegue então firmar a realização dos concursos. Para quais cargos relativos à Secretaria de Fazenda seriam esses concursos, seriam os cursos, já que sempre são disputas muito acirradas, que as pessoas fazem curso específico para que possam se tornar servidores das Secretarias de Fazenda, tanto dos municípios e dos estados. E qual seria o impacto, a partir do momento que se tenha um concurso, que possíveis futuros servidores venham a participar aqui da Prefeitura, e o impacto positivo que pode acarretar cada um desses concursados e servidores para a arrecadação da cidade? Excelente pergunta. A imprensa tem nos procurado com frequência. Decidimos publicar uma resolução para deixar essas coisas assim bem transparentes, porque senão as especulações começam, vai ter, não vai ter concurso, assim, não, nós queremos fazer concurso, mas primeiro temos que ver se podemos fazer o concurso. Então, a lei de responsabilidade fiscal vai ser perseguida de todas as maneiras. Porém, a Fazenda é um diferencial em relação às outras secretarias. Via de regra, a gente trata pessoal como despesa de pessoal. No caso específico da Fazenda, eu trato como investimento, né? E vou explicar por quê. Não porque a Fazenda é mais importante do que as outras, não, é porque é digamos assim, a principal geradora de receitas do ente, né? Eu sou auditor fiscal da Receita Federal. Na Receita Federal, nós calculamos que para cada real pago para um auditor, ele retorne R$100, né? Quando estava como secretário de Fazenda em Niterói, também solicitando concurso ao prefeito Rodrigo Neves, eu fiz uma aposta com ele que cada real pago para um servidor fazendário, principalmente o servidor fiscal, ele retornaria 20. Ele me autorizou a fazer o concurso, as pessoas tomaram posse, e esses novos fiscais foram segregados nas suas funções e eu mensurei quanto que eles produziram no primeiro ano, né? Ou seja, o aumento de despesa de pessoal para a Fazenda, especificamente naquele primeiro ano, foi 0, porque eles conseguiram lançar 60 por 1, ou seja, cada real pago, eles lançaram 60, né? E desses lançamentos, né, realizados, 60, como falei, toda vez que há o lançamento tem contraditório, nem sempre entra no caixa, mesmo assim, até o final do ano, R$19 entraram no caixa, né? Aquele 20 por 1, né? Superando em muito, né, superando em 19 vezes o gasto, né? Por isso que eu digo assim, investir na Fazenda é realmente um investimento, não é uma despesa com o pessoal. Hoje eu tenho 400 vagas para fiscal de renda e 212 em atividade. Uma cidade desse tamanho, são muito poucos para conseguir fiscalizar uma cidade desse tamanho. Então, se colocarmos alguns fiscais a mais, nós vamos, inclusive, melhorar a nossa performance, pagando o próprio custo do fiscal e ainda aumentando, estou apostando com o prefeito Grevela também, 20 por 1. Ou seja, eu libero 20 vezes mais recursos para conseguir fazer os outros concursos tão necessários, né, para a nossa cidade. O grupo de trabalho foi realizado para que fizesse uma ampla pesquisa em todas as carreiras fazendárias, não só das vagas existentes, como perspectivas de aposentadoria, talvez alguma consolidação dentro da Fazenda, porque além de todo esse planejamento na busca de receitas, nós temos que fazer urgentemente um ajuste interno na Fazenda do Rio de Janeiro. É uma estrutura muito antiga, eu diria assim, na sua organização, em termos de macroprocessos fazendários, um pouco arcaica. As outras fazendas já se modernizaram nas suas estruturas e a nossa ainda não se modernizou. Então também tem um outro grupo de trabalho analisando
a estrutura da secretaria, a estrutura necessária e por que não tinha. Vou dar só um exemplo. Hoje nós temos uma ênfase no controle das receitas tributárias. As receitas não tributárias, elas estão espalhadas pelas mais diversas secretarias, né? E não há digamos assim, um tratamento de cobrança igualitário aos tributos. Então nós temos que trazer essa responsabilidade para a Fazenda. Vou dar só um exemplo. Nós tínhamos 1 bilhão de multas de trânsito em aberto, né? Multas que foram aplicadas e não pagas, né? E não eram inscritas em dívida ativa, né? Consequentemente, não eram cobradas. Quando eu cheguei na Fazenda, nós já tínhamos perdido cerca de 400 milhões por prescrição, né? Aí, juntamos o restante, fizemos um convênio com os cartórios, nós estamos protestando o devedor, então aquele que não pagar a multa de trânsito terá sua dívida protestada. E além disso, um controle maior nesse pagamento, inclusive com a inscrição em dívida ativa, e estamos vendo com a Procuradoria. É um volume bastante grande, mas nós não podemos perder esses recursos. Então, numa rápida olhada assim, nós encontramos cerca de 2 bilhões a serem cobrados sem um controle um pouco mais rígido. Isso é dinheiro do contribuinte que se perde, a gente não pode tratar desse jeito. Então, por isso que a Fazenda passa por sua reestruturação interna também, no que diz respeito às suas funções, né? Mas, objetivando, então, obrigado pela pergunta de pública aqui, digo que é necessário, nosso quadro é envelhecido, nós temos uma perspectiva de aposentadorias muito grande, e eu gostaria de recompor todas as carreiras. Temos aqui a carreira dos analistas de planejamento e orçamento, carreira importantíssima, controladores de arrecadação, fiscais de renda, fiscais de atividade econômica, agentes fazendários, né? Agentes de trabalho de engenharia, enfim, todos eles colaboram para que se coloque mais dinheiro para dentro, e é tudo que a gente quer. Esse grupo de trabalho, então, deve preparar algum relatório, um modelo digital ao longo desse ano, para que, de repente, no início do ano que vem... Alô? Nós imaginamos que dentro de uns 3 meses eles me preparem um relatório. Depois tem toda uma fase interna, verificar banca examinadora, conteúdo programático, tem uma fase interna do concurso, deixar tudo pronto para tentar fazer início do ano que vem, mas o mais certo talvez no final do ano ou início do ano que vem, mais certo talvez no início do ano que vem. Obrigado. Vou convidar o vereador Paulo Pinheiro à tribuna. O senhor dispõe de 5 minutos. Boa tarde, presidente de trabalhos. Boa tarde, secretário. Boa tarde, bom dia. Eu estou até trocando aqui. Essa casa está tanto de cabeça para baixo que eu já estou chamando de tarde que é amanhã, né? Senhor secretário, eu queria fazer 2 perguntas e comentários rapidamente sobre aquilo que o senhor colocou na sua apresentação. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre que o senhor me confirmasse se eu estou certo, se eu interpretei bem, que eu sou da área de saúde. Normalmente, na minha época, quando eu entrei para a faculdade, quem fazia, para fugir da matemática e da física, a gente fazia área diferente. E eu queria saber se eu estou certo na interpretação. O senhor coloca no documento que a arrecadação final de 2018 teria sido de 27,6 bilhões de reais, né? E a arrecadação de 2017, do ano anterior, foi 25,1. Portanto, a arrecadação subiu entre 17 e 18, subiu 2 bilhões e meio. Se a gente fizer uma retrospectiva para 2016, em 2016, no ano anterior, a arrecadação tinha sido 28,2. Ou seja, de 16 para 17, ela caiu em torno de 3 bilhões de reais, 3 bilhões e 100 reais. E o senhor agora recuperou 2 bilhões e 700. Eu sei que está longe daquilo que a secretaria pensa, ou do próprio governo, já que mandou para cá um orçamento de 30, quem pensa em 30 consegue arrecadar 27.600,
É um pouco longe, mas já é um avanço importante. Isso aí eu estou falando aqui porque tem vários gestores aí, os gestores nas áreas locais, o senhor, normalmente o senhor fica igual a juiz de futebol. Eles dizem, os chefes das secretarias dizem para os gestores, olha, o secretário de Fazenda que não deixa gastar, não tem dinheiro, então eu estou querendo só dizer para eles, melhorou bastante a arrecadação. Essa desculpa já não vai valer muito para vocês podem cobrar dos seus superiores hierárquicos, melhora nos orçamentos, porque a secretaria já arrecadou mais. Então, essa é a verdade. O senhor teve um aumento de arrecadação com as manobras que foram feitas de 2 bilhões e meio de reais. Está certo isso? Bom, diante disso, eu vi aqui também a respeito da arrecadação do IPTU e ITBI. Eu queria lhe fazer uma pergunta que é mais para nós aqui da Câmara, para a gente poder entender aqui na Câmara que determinadas coisas acontecem e a gente tem que ouvir pessoalmente aqueles que são citados. Um grupo de vereadores, essa casa está sofrendo uma metamorfose enorme. Um grupo grande de vereadores que apoiava o prefeito, anteontem votaram contra o prefeito aqui. E entre os problemas desse vulcão que está acontecendo aqui, um grupo de vereadores está apresentando um projeto para modificar a cobrança do IPTU. Eles dizem, eu fiquei muito sensibilizado, senhor secretário, porque eu acho que é um absurdo os vereadores terem sido enganados. Eles reclamam, e foi dito até em matéria no jornal pelo presidente da casa, que é um dos autores desse projeto, que eles foram induzidos ao erro pela Fazenda. Assim saiu no jornal, que esses vereadores, então, induzidos ao erro, eles querem consertar o erro que cometeram. Porque eles dizem, nos apresentaram uma série de dados, e, na verdade, esses dados não foram feitos. E o IPTU aprovado, eu não votei a favor do aumento do IPTU, mas eles dizem que votaram a favor do IPTU, foram induzidos ao erro pelos técnicos da Fazenda. Eu, na época, participei das reuniões todas. Eu não me achei induzido ao erro. Eu entendi que o projeto, na minha opinião, tinha injustiças, e por isso apresentamos emenda e perdemos. Perdemos todos nós vereadores e o povo. Então, eu queria saber o seguinte, eles alegam que a Fazenda, eu vou dizer o senhor porque eu sou o secretário da pasta, tinha prometido um aumento de recursos, um aumento na coleta de recursos, muito maior do que ocorreu. Eu estou vendo aqui no documento que o senhor diz que, nesse período de 2018, o aumento com arrecadação do IPTU, juntamente com o ITBI, chega próximo de 400 milhões de reais, se eu não estou enganado. 320 e poucos o IPTU e 180 e poucos o ITBI. Eu queria saber que o senhor pudesse me esclarecer. Realmente, o senhor imaginava arrecadar mais do que arrecadou com o IPTU em 2018? Ou seja, as medidas tomadas com o sacrifício da população com o aumento do IPTU não chegaram a surtir aquele efeito que o senhor esperava? Eu queria só saber isso. O senhor acha que nós, vereadores, não entendemos bem o que a Fazenda mostrou? Ou os senhores não puderam explicar bem, ou não houve nada disso? Qual é a sua interpretação para mim? Eu não me achei enganado, mas um grupo grande de vereadores está se achando enganado. Eu não estou falando em nome deles, absolutamente, que eles pensam completamente diferente de mim, mas eu queria saber o que aconteceu em relação ao IPTU. Convido a senhora Tatiana Bastos, do Observatório Social do Rio de Janeiro, para fazer a pergunta. E se for possível, esse projeto, desculpa aí, esse projeto está sendo apresentado, daria um rombo na arrecadação do IPTU, segundo eles informam, os autores do projeto, de quase 400 milhões de reais. O senhor acha que é possível perder 400 milhões de reais de arrecadação? Senhora Tatiana Bastos, só lembrando que a gente tem que encerrar essa primeira para convocar a segunda da saúde. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer a abertura da palavra. Na última audiência da LRF não foi aberta, então registro o protesto. Primeiro cumprimentar Barbiero, a Ângela da Controladoria Geral do município. E, na verdade, é uma solicitação de maior informações dos dados apresentados.
quando o secretário apresenta que existem alguns esforços para além, né, do aumento do IPTU, enfim, para além da arrecadação tributária, né, você apresenta a securitização, você apresenta o Conselho de Contribuintes, né, um esforço especificamente no Conselho de Contribuintes para aumentar a arrecadação, você apresenta o protesto e você apresenta também a possibilidade de aumento de inscrição de dívida ativa. O que isso significa, o que isso efetivamente há como expectativa de receita efetiva, né? O que cada esforço, para além do aumento do tributário, é a expectativa da Secretaria de Fazenda de receita. Se não for possível apresentar nessa audiência, que né, traga para a próxima... Posso trazer a resposta e depois ser repassado também, se for o caso. Claro, perfeito, perfeito. Mas se for possível trazer em audiência, né, porque a gente tem uma maior publicidade, transparência, eu acho que também seria interessante. Fica o registro para a próxima, então. E especificamente só em questão de nomenclatura, esse ano foi aprovada a lei de orçamento anual, também está muito próximo ao que foi aprovado de expectativa de receita do ano anterior, em torno de 30,6, se eu não me engano. No ano de 2018, a gente chegou a arrecadar 27,2, alguma coisa, e teve uma despesa mais restos a pagar em torno de 26. Então, há uma sobra, né? Não em termos técnicos, mas houve uma sobra. Considerando que já houve não conseguimos auferir essa receita em 2018, qual também será enfim, os instrumentos da Secretaria de Fazenda para o atingimento, né? ou, eventualmente, para a restrição orçamentária. Muito obrigada. Obrigado. Convidar 2 minutos para a gente encerrar o vereador Leandro Lira. E registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador Dr. João Ricardo, vice-presidente da Comissão de Saúde e membro da Comissão de Justiça e Redação. Presidente, eu vou ser breve aqui, direto no questionamento. O secretário esteve comigo também num evento no Museu do Amanhã, e um evento promovido pelas associações do setor de informática e tecnologia da informação, justamente porque o município do Rio de Janeiro ele perde paulatinamente empresas do setor que vão embora para outros municípios, outras capitais, para o interior do estado, vão para o Porto Digital no Recife, vão para Florianópolis, empresas grandes, de grande potencial, que são capazes de absorver, por exemplo, todas as pessoas formadas no município do Rio de Janeiro na área, que tem centros de excelência, mas que, infelizmente, por conta dessa evasão de empresas, perde capital humano, perde bons cérebros, perde pessoas muito bem formadas para outros municípios, justamente por conta dessa questão tributária. E a própria prefeitura, ela tinha um projeto nesse sentido, relacionado com a região portuária, no caso, para tentar concentrar essas empresas e acabar com essa disparidade tributária. Eu queria saber qual que é a posição, no caso, da Fazenda, do secretário, em relação a essa mudança, sobretudo no que diz respeito ao momento, para que ela aconteça e a gente possa corrigir essa distorção que, como eu disse, dia após dia, prejudica o crescimento e o progresso do setor na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Eu vou passar a palavra agora ao secretário para suas considerações finais. Falando rapidamente, por conta do tempo, vereador Paulo Pinheiro, realmente, eu não participei das discussões em 2017, pelo que foi calculado e passado pela Fazenda, o aumento do IPTU foi proporcional àquilo que se imaginava. Não teve nada diferente daquilo que os técnicos calcularam. Não sei se houve má compreensão das explicações no passado. Uma coisa é certa, se porventura perdermos a arrecadação, 400 milhões, será 400 milhões a menos que o cidadão carioca terá em serviços. Saúde, educação, segurança, limpeza, assistência social, né? Essa casa tem que ponderar exatamente o que quer oferecer ao cidadão. Respeitamos as decisões, lógico, né? Mas acho assim importante pensar mais no povo do que por vezes em algumas situações alheias à sua vontade, à vontade do próprio povo.
respondendo também rapidamente as questões, temos planos, sim, de arrecadação. Lógico que dos tributos que nós temos, ITBI e ISS dependem de movimento econômico, dependem mais da sociedade do que da fazenda, mais da sociedade no sentido de fazer mais negócios e, consequentemente, recolher mais impostos, né? O IPTU é o único imposto que a gente pode manobrar, ele já foi corrigido, não há nenhuma correção, então a Receita esse ano aumentará uma determinada parcela por conta da lei aprovada em 2017, então estamos recolhendo a segunda parcela, importantíssima para fazer frente às despesas. E, paralelo a isso, nós temos que trabalhar para atingir a arrecadação na eficiência da Fazenda e da Procuradoria, ou seja, na cobrança e na maneira com que a gente busca essas verbas tributárias, né, e não tributárias, como falei, outras multas, né. Lógico que o grande carro-chefe é a receita tributária, as outras são importantes, mas por vezes o volume é um pouquinho menor. E para finalizar, falando do incentivo à tecnologia, nós temos um projeto de lei pronto para ser encaminhado, logicamente vamos submeter ainda ao senhor prefeito, para que concedemos alguns incentivos às empresas de tecnologia que se instalarem na região portuária, um projeto chamado Porto 21. Acho isso muito importante. O município do Rio de Janeiro está vocacionado para isso. Nós temos uma tributação alta, hoje 5%, e as empresas reclamam. Nós estamos perdendo empresas para São Paulo, estamos perdendo para Niterói, porque lá eu baixei a alíquota para 2%. Né? Então, nós temos que abrir uma válvula de escape para as empresas que queiram se instalar no Rio, que também paguem 2%, que é a alíquota de São Paulo. E só para finalizar, apenas uma questão importante. Em relação ao IPTU, o IPTU per capita de São Paulo é de R$ 800. O IPTU per capita de Belo Horizonte é de R$ 500. O IPTU per capita de Florianópolis é de quase R$ 600 por pessoa. Né? O IPTU per capita do Rio é de R$ 400. Então, só para deixar esse dado bastante importante. Obrigado, secretário. Agradeço a presença de todos daqui da mesa também. Agradeço ao meu colega, professor Célio Luparelli, presidente da Comissão de Educação. E dou por encerrada a audiência para que a gente possa preparar a próxima junto com a Secretaria de Saúde.